noite a todos. Aí a nossa querida convidada já está conectada. Boa noite, Camila. Bem-vindos a todos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou, e você? Está me ouvindo também? bem? Muito bem. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui hoje. Boa noite, são já 19 horas. Estamos aqui na nossa segunda Career Week. E o Colégio Darwin tem a honra, o privilégio de contar com uma excelente profissional hoje, encerrando a semana, que é a senhora Camila Mercatelli. Ela é uma fonoaudióloga formada em 1997. Estou denunciando aí a nossa idade, né, Camila? Abafa. Abafa. Mas uma excelente profissional que não apenas fez a carreira de fonoaudiologia com primazia, mas também se especializou em neurociências e psicologia aplicada pelo Mackenzie e que vem aí ao longo de sua trajetória profissional prestando assessoria vocal, comunicativa para vários jornalistas, atores, enfim, de algumas grandes emissoras, né, de TV e de rádio. Então, com vocês, a nossa querida Camila, trocando as suas experiências profissionais conosco. Boa noite. Oi, boa noite, querida. Tudo bem com você? Nossa, quanta gente, que legal! Você viu? Boa noite, por uma sexta-feira, né, Camila? Olá, eu já vi que a minha mãe entrou. Muito dizer, tia Camila, olá, Marcela, que bacana, um beijo, gente, saudade, é muito legal, assim, eu estou super grata, muito feliz de estar aqui, por pelo menos 3 motivos, e eu vou dizer para você quais são. Primeiro, porque eu tenho a oportunidade de falar de 2 grandes paixões, que são comunicação e fonoaudiologia. A segunda delas é falar para um público que é muito especial para mim, que é um público do colégio de onde os meus filhos estudam. Então, é muito legal poder, nesse momento, compartilhar da minha experiência, da minha vivência, da profissão que eu amo, educação, e poder compartilhar isso com pessoas que estão nesse momento de escolher carreira, que é um momento bastante difícil, e as que não estão, para conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho da fonoaudiologia. Quais são as possibilidades que a gente tem nessa carreira tão linda, nessa carreira que me deu tanta coisa boa, que me apresentou tantas pessoas incríveis, né, que eu trago hoje na minha vida, que de pacientes se tornaram grandes amigos, né, e que fazem tanta diferença na minha vida. Então é muito bom. Eu acho até, Camila, que você falando desta maneira, né, vai ser muito importante a sua fala, o seu relato hoje, porque muitas vezes, especialmente o pessoal de escola, né, quando pensa em fono, já pensa em problema, em dor de cabeça, em dificuldade. E eu acredito que você vai trazer o outro lado da fonoaudiologia para nós essa noite, não é verdade? Vou contar tudo. Tudo que eu sei. Conte tudo, não esconda nada. Tudo que eu vivi, tudo que eu sei, eu vou contar para vocês. Então, vamos lá. Bom, a princípio, eu vou começar dizendo o que é a fonoaudiologia, tá? Porque muita gente não entende direitinho ainda, não tem conhecimento do que é essa ciência. A fonoaudiologia é uma ciência que estuda todos os distúrbios da comunicação humana. Então, o que é isso? A gente previne, a gente avalia e a gente trata os distúrbios da comunicação humana. Isso é tão vago, a princípio, ouvindo assim, que eu vou explicar direitinho. Bom, a gente tem 12 áreas de atuação, tá? A gente pode atuar, por exemplo, com quem tem problemas de audição, com quem tem problemas de voz, de linguagem, gerontologia, disfagia, motricidade orofacial, o que mais? Fonoaudiologia do trabalho, fonoaudiologia escolar. Então, assim, o bacana é que a gente pode trabalhar com a comunicação desde o bebê até o idoso. Você fala, Camila, mas bebê não se comunica, bebê só chora. E olha que bacana, o choro
foi a nossa primeira forma de comunicação. Então, olha que incrível. A gente nasce e, pelo choro, a gente já começa a dizer ao mundo, peraí que eu tô sentindo alguma coisa. Exatamente. Então, assim, não é? Então, assim, olha que máximo é você poder ajudar alguém a se expressar, a dizer o que sente, a dizer o que pensa. E foi exatamente isso que me fez me apaixonar pela fonoaudiologia. Não tem coisa melhor para mim do que ouvir de um paciente. Poxa, eu consegui me expressar da melhor maneira, eu consegui dizer aquilo que eu precisava, ou eu consegui ouvir aquele som que eu nunca tinha ouvido. Distinguir, né? Exatamente, eu consegui escrever corretamente. Então, a gente lida com a comunicação em todas as suas esferas, né? Então, a gente vai pensar assim, que a gente pode se comunicar de todas as maneiras, de diversas maneiras. A gente fala, a gente escreve, a gente se comunica pela face, pelos gestos, muitas vezes pelo silêncio. Também. Então, não é? Então, todas essas manifestações da comunicação, a fonoaudiologia pode tratar. E aí, assim, você tem uma coisa que é interessante, né? Inicialmente, a fonoaudiologia, ela tinha um caráter muito curativo. O que significa isso? As pessoas vinham até a gente com um problema instalado. Exatamente. Então, os profissionais ficavam lá no seu consultório, esperando os pacientes chegarem, dizendo, olha, eu tenho um problema na minha voz, por exemplo. Eu gritei muito, eu tô com a voz rouca, eu chegava com aquela voz assim, alterada, tal. Eu fui no jogo de futebol, gritei bastante, e tô com a minha voz... Bom, aí a gente mandava para o otorrino, fazia um exame, e aí a gente ia reabilitar essa voz. Só que agora, olha que bacana, de bastante tempo para cá, a fono vem evoluindo muita forma de atuação. A gente vem trabalhando na parte de não só na prevenção, mas também na habilitação da comunicação. Então, o que significa isso? Poxa, então hoje só procura a gente, só procura um fonoaudiólogo quem tem um problema instalado? Não. Não. Poxa, eu sou um profissional, eu quero me comunicar melhor. Então, eu trabalho num banco, eu ministro reuniões, eu sou um advogado, eu sou uma adolescente que quero virar uma youtuber, por exemplo. Certo. A comunicação, ela permeia todas as nossas relações. E eu tenho e tive o privilégio de ter uma professora na faculdade, e que máximo é a gente ter um mestre, né, que a gente... Como referência, né? Que a gente guarda, né? Então, um beijo gigante para essa, que eu carinhosamente chamo de mestra, que é a doutora Lenique Vilos, e que eu guardo com muito carinho todos os ensinamentos desde o meu primeiro ano de faculdade. E ela me ensinou e me ensina diariamente. Então, ela costuma explicar a comunicação de uma maneira muito clara e muito acessível. E eu vou usar essa forma dela explicar para a gente entender melhor. Ok. Então, assim, quando a gente se comunica, a gente constrói percepções. Então, o que significa isso? Dependendo da forma como eu me comunico, eu causo, né, eu gero no outro uma percepção a meu respeito. Tá? E isso vai impactar as pessoas de uma maneira positiva ou negativa. Exatamente. Não é? Isso vai depender da forma como eu utilizo. Então, por exemplo, alguém disse aqui que é super essencial o professor que usa a voz. Exatamente, a gente vai falar disso. Já pensou se eu chego aqui falando, e aí, pessoal, tudo bem? Nossa, isso! Eu estou muito grata e muito feliz de estar aqui hoje falando sobre minha profissão, que é uma profissão que eu amo bastante e que me traz muita coisa boa. É como se não passasse credibilidade, não é, Camila?
Você Eu não passa convenci, emoção, não é? É uma coisa mecânica. eu convenci alguém de que realmente eu tô feliz, felizona De de estar forma aqui. alguma. De forma alguma. Então, assim, o que que acontece? Existe uma incoerência entre aquilo que eu estou dizendo e o E a como eu reação, estou né? dizendo. Então, assim, a gente tem a comunicação verbal, que é o meu conteúdo, aquilo que eu digo, e a minha comunicação não verbal, que é o como eu expresso aquilo que eu estou dizendo. Então, se as duas comunicações estiverem incoerentes, estiverem separadas ali, quem me ouve, quem me vê, vai falar, pera, tem alguma coisa esquisita, não está batendo lá com creme. Né? Até porque muitas vezes a boca fala alguma coisa, mas o corpo está dizendo outra, né? Exatamente. E aí, Sandra, sabe os mal entendidos? Os Os famosos ruídos da comunicação. feitos. O mal do Exatamente. século, não é, Camila? Certo. Então, o que que acontece? As pessoas hoje não percebem como uma palavra maldita, eu vou dizer assim, maldita em que sentido? É dita de maneira equivocada, Ou mal né? De uma colocada, maneira... né? Isso, exatamente. De uma maneira mal pensada. Pode contribuir para que isso aconteça. É Então, se a verdade. gente não tomar esse cuidado na forma como a gente fala com as pessoas, seja ela com os nossos pais, os nossos amigos, seja lá com quem for, isso pode machucar, isso pode criar um mal-estar muito grande. E aí, para a gente conseguir reverter isso, às vezes dá um trabalhão Com enorme. certeza. Então, para que a gente tente evitar esse processo, por que a gente já não pensa e já não se comunica de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais consciente? É E a verdade. fonoaudiologia, não é? E a fonoaudiologia está aí para isso, para ajudar todo mundo. Né? E, por exemplo, como é que eu entrei nessa? Como é que eu resolvi me tornar uma fonoaudióloga? Conte tudo. Tinha lá os meus 17 anos, fazendo. Na época, a gente não tinha essa divisão de segundo, terceiro ano, enfim, eu estava no terceiro colegial, porque você Isso. entregou a minha idade, né? Eu tenho. Mas, ó, nós estamos ali, nós estamos ali. Eu vou lá, eu vou contar, eu vou abrir o jogo. Eu tenho 44 anos e tenho 20, esse ano eu faço 23 de formato. Uma criança. Com muita, com muito Criança. orgulho. Felizona. E aí eu estava numa super dúvida do que eu ia fazer, porque eu ia prestar vestibular. E acredito como a maioria, né, dos adolescentes nessa Sim. fase. Bom, eu tinha na época, minha mãe era jornalista e meu pai dentista. Meu pai continua sendo dentista, minha mãe continua sendo jornalista. É que a minha mãe também fez odontologia antes de fazer jornalismo. Olha, Aí eu fiquei nessa, né? Eu falei, será que eu sigo odontologia? Será que eu faço jornalismo? Ficava naquela dúvida. Mas uma coisa eu sabia, o que eu não queria ser. Isso eu tinha certo. muito claro na cabeça. Né? Não queria ser engenheira, nada que tivesse ligado com números, porque eu nunca fui muito boa na área de exatas. Bom, aí eu falei, eu gosto de cuidar de pessoas, gosto de gosto de pessoas, gosto de cuidar e gosto de pessoas. Pensei, eu acho que eu vou ser psicóloga. Né? O pessoal dizia que eu tinha uma cara de quem era confiável, de que podia contar as coisas para mim, e tudo bem. Aí apareceu, na época eu estudava em colégio estadual, e aí eu precisei fazer cursinho, porque o ensino naquela época assim, não me permitia, só com o ensino do É verdade. colégio, né, prestar uma boa faculdade. Aí eu fui fazer cursinho e aí na época apareceu uma oportunidade de fazer um curso de orientação vocacional. Hum, E fui fazer no CIE, que é aquele Centro de Integração, Estudo, como é que é? Empresa-escola, né? Ou escola-empresa, isso. alguma coisa assim. Escola empresa. Isso. Fui para São Paulo, eu e mais um casal de amigos,
E era uma aventura. Então, 2 vezes por semana, ia para lá e eu achei que aquilo ia resolver minha vida. Por quê? Chegando lá, a gente fazia uma série de testes, conversas com profissionais super qualificados. Eu achei que chegando lá, eles iam me dar uma lista, ia resolver minha vida, Sandra, dizendo assim, Camila, você só presta para isso. Tiro certo, eu acho. Bom, ledo Não foi engano. assim. Não. Eu descobri, sabe, que eu prestava para um monte de coisa. E não é? Eu falei, ó, bom, por um lado eu fiquei feliz, porque eu não era inútil, né? Eu falei, que bom, assim. É bom saber que eu tenho muitas habilidades. Por outro lado, eu falei, bom, o que eu faço agora da minha vida? Porque desde professora de balé até arquiteta, médica, advogada, psicóloga. Mas sempre envolvendo comunicação aí, alguma forma de comunicação, não é verdade? Exatamente. E deu a fonoaudiologia. E lá, naquela época, em 1912, a gente tinha aquele caderninho, você lembra do Guia do Estudante? Opa, se eu lembro. Tínhamos aquele guia. E aí eu falei, bom, o que é a fonoaudiologia? E fui lá dar uma espiada. Gostei. Aí eu falei, poxa, aqui, naquela profissão, tinha uma série de requisitos que eu curti. E aí o CIE, o que eles faziam? Eles agendavam entrevistas para a gente, algumas, acho que 3 profissões que a gente escolhia. Escolhesse. Aí eu escolhi fone, escolhi direito e escolhi arquitetura. Aí, maravilha, marcaram para mim. Isso porque não marcaram com uma foto. Marcaram com uma diretora de teatro. Era Olha. diretora do teatro da PUC de São Paulo, do Tuca. E aí fui eu. Minha mãe me levou e eu fui conversar então com essa diretora de teatro. Sandra, me apaixonei. Porque ela falou da importância do trabalho da fonoaudióloga com a voz, um trabalho com a cor. E aquilo me tomou de um jeito que eu não pensei 2 vezes. A fonoaudiologia foi a minha única opção. E continua sendo até hoje. E se transformou nessa profissional maravilhosa. Super agradeço o elogio. E assim, desde o primeiro ano, eu já me direcionei para a área de voz. E aí, quando eu conheci a doutora Leni, a professora, né, na época, a professora, aí eu me apaixonei mais ainda. Então, já direcionando desde o primeiro ano para a área de voz. Aí eu fiz os 4 anos, e assim, na minha época, eram 4 anos período integral, das 7 da manhã às 7 da noite. Super puxado, inclusive aulas aos sábados. Com prova de filologia e com professor em espanhol. Ele era espanhol. Então, assim, estudei muito, muito. Depois que eu saí da faculdade, eu fui fazer uma especialização na Santa Casa de São Paulo, em voz. Eu fiz estágios em vários hospitais. Depois eu fiz um mestrado na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina. Fui professora universitária, dei aula na Universidade Metodista, os cursos de fonoaudiologia e de relações públicas. E aí fui colocando outras experiências, né? Então, experiência clínica no consultório, que eu tenho até hoje. Aí fui chamada para trabalhar em 2 emissoras de televisão, e aí trabalho com jornalistas na área esportiva, ou jornalistas também de jornal diário, telenovela, que é uma área muito legal. Mas onde eu mais aprendo, mesmo, são com os meus pacientes do dia a dia. Né? Onde eles me ensinam ali, naquele momento, é a troca. Quando você vê, quando a pessoa chega com uma queixa e fala assim, poxa, me ajuda a me comunicar, e aí você entra numa esfera de emoção, né? Porque voz é isso. A voz é o primeiro e principal instrumento por onde a gente passa aquilo que a gente é e aquilo que a gente sente. Então, não tem como não se apaixonar.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Camila. Quando a gente fala de fonoaudiologia, a gente está falando de todo esse campo que envolve a audição, a Sim. fala, né, o aparelho fonador, e querendo ou não, a gente inclui o nariz também, porque o nariz interfere na fala. Quando a gente faz um curso, por exemplo, eu sou jovem, eu opto por fonoaudiologia. Eu, dentro do curso, eu posso escolher qual a vertente eu vou querer fazer? Por exemplo, me deu a impressão que você acabou tomando mais a vertente da vocalidade. No curso, ele te dá essas opções ou você sai um profissional plenamente capaz de resolver qualquer cenário? Sim, qualquer cenário. Você sai uma profissional inteira, você sai fonoaudiólogo. Ok. E aí, nos seus mestrados, você pode se especializar numa determinada vertente. Exatamente. Perfeito. Então, você sai pronta para poder trabalhar com todos os distúrbios da comunicação humana. Perfeito. Então, você vai saber fazer parte auditiva, trabalhar linguagem, trabalhar disfagia, tudo. É que a faculdade, ela te dá o básico de todas as áreas. Ok. Na especialização, que você vai, obviamente, se direcionar e vai se tornar mais... e aí você redundante, né? A especialização vai tornar mais específica naquela sua área. Sim. Exatamente. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com crianças ou idosos ou adultos, enfim, que tem problema de linguagem. Então, o que seria a parte de linguagem? A criança que não fala direito ou o adulto, por exemplo. Eu tenho um senhor que teve um AVC, teve um derrame e ficou com comprometimento na fala. Ou na deglutição, não é verdade? Isso. Mas aí são coisas diferentes, né? Sim, a deglutição, quem vai cuidar é a fono que entende de disfagia. Exatamente. O problema de deglutição. Mas não que a fono que cuida de deglutição não possa cuidar da fala também. Sim. Claro que pode. Né? Mas agora, a profissional que se especializou em linguagem talvez não saiba cuidar de disfagia. Porque aí todo o foco de estudo dela foi para aquela outra área. Perfeito. Exatamente. Então, tem algumas coisas assim. A linguagem, claro, existem algumas coisas muito, muito, muito específicas, mas a linguagem como um todo, todas nós, fonoaudiólogas, conseguimos trabalhar. Agora, a disfagia, por exemplo, ela é muito específica. Sim. Porque lida com um limiar muito tênue entre vida e morte, sabe? Sim. Se o paciente tem uma aspiração, ele pode... Exatamente. Uma broncoaspiração de algum líquido ou mesmo de um alimento, o risco é seríssimo aí, não é? Perfeito. Excelente conclusão. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade com todos os pacientes, não é só com eles, né? Então, por exemplo, eu trabalho com voz. Voz, a gente está falando de prega vocal. Prega vocal é músculo. Então, se eu não monitoro um paciente, faz um exercício errado com essa musculatura, eu posso provocar uma lesão nessa prega vocal. Comprometer ad eternum, né? Exatamente. Então, a responsabilidade que eu tenho sobre isso é muito grande. Né? Todo paciente, todo profissional tem que ter essa responsabilidade. Agora, Camila, pensando no teu histórico profissional hoje, né? Pelo que eu estudei, né, a seu respeito, porque é lógico, eu tinha que me preparar, né? Eu tô falando com uma expert no assunto. Eu percebo que você acabou atuando em duas grandes frentes. Na frente do jornalismo, que aí eu penso que é uma questão de impostação de voz, de vício de linguagem, da maneira como eu posso ser o mais claro possível, de ler o teleprompter e o espectador não perceber isso, não é? E, por outro lado, com a teledramaturgia, é a construção do personagem também. Perfeito.
Não é? E que aí você lida, inclusive, com as variantes linguísticas nacionais e internacionais, não é? O famoso sotaque. Isso. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso é muito interessante. Então, vamos lá. Ó. O jornalista, ele tem vários segmentos. Então, a gente tem o jornalista esportivo, a gente tem o jornalista que fica, o repórter que vai para campo, a gente tem o apresentador. E a gente tem que pensar que esse jornalista ele precisa ser capaz de, primeiro, ter uma boa qualidade vocal. Tem que ter uma voz que consiga passar credibilidade. Já pensou se ele chega assim para apresentar um jornal? Bom dia, gente, tal. Então vamos lá para o jornal, né? Para as notícias. Por favor, né? Você vai falar, poxa, esse cara não sabe nem cuidar dele, né? Com que moral ele vai apresentar, com a credibilidade que ele tem? A gente já começa a desconfiar. Então, assim, esse jornalista ele precisa ser capaz de narrar de uma maneira diferente o factual, que a gente chama, que é a notícia do dia, por exemplo, né? Então, sei lá, um assalto. Aí vamos combinar que hoje em dia, né, notícia ruim é o que não falta. Mas ele precisa ter uma emoção diferente para esse tipo de notícia, o factual, e uma feira de pet shop, por exemplo. Ele vai falar de cachorrinho e tal. Então, são duas coisas completamente diferentes. A intenção desse discurso precisa ser diferente. Né? Então, ele tem que ter uma expressividade relacionada à face, às ênfases, que é isso que eu fiz agora, é a colocação de um destaque na palavra. Ele tem que saber como lidar com o corpo. E aí a gente tem as variações. Então, o apresentador tem um tipo de enquadramento, o repórter tem outro. Como é que o repórter ele faz a narração, por exemplo, de um VT, que a gente chama, né? Uma matéria. Então, tem o off, tem a passagem. Então, tudo isso é muito dinâmico, é muito gostoso. E na dramaturgia, a gente tem toda uma composição daquele personagem. Então, a gente faz um trabalho de imersão junto, lógico, com o preparador de elenco, com a direção, com a autora, né, da novela, para entender assim, com um psicólogo também, tem sempre um psicólogo da equipe, para entender quais são as características desse personagem. Né? De repente, até entender quando o autor escreveu aquele determinado documento, como que ele pensou aquele personagem, porque até isso vai interferir no trabalho que você vai fazer, não é? Tudo. Quando a gente recebe o roteiro, ele vem com todas as características positivas, características negativas, de personalidade. E claro que existe também, às vezes, características específicas de cada cena. Então, por exemplo, uma determinada cena que vai exigir uma emoção X. Aí a gente faz uma preparação específica para aquela emoção X. Né? Para que aquela emoção apareça no momento da gravação, não é? Isso. Então, vai exigir uma voz mais embargada. Mas como é que a gente faz para conseguir isso de uma maneira mais natural? Então, a gente tem que, né, evocar aquela emoção. E como é que são as vozes das emoções? É isso que a gente trabalha. Porque e como é que são as vozes da emoção, Camila? Conta tudo. Como é que é a voz quando a gente está bravo? Fala para mim. Eu sei a minha. Por exemplo, quando a gente está bravo, a gente vai falar de assuntos mais sérios, por exemplo, a gente não fala agudinho. Eu não chamo assim, vem aqui que eu vou te dar uma bronca. Olha, você fez isso errado. Ninguém acredita em falar assim. Então, a gente geralmente chama um tom mais grave, a gente fala palavras mais secas, sem prolongar vogal. Então, são finalizações mais curtas, mais breves, mais secas. Já quando a gente está, por exemplo, quer fazer um chamego. Criança, quando quer pedir alguma coisa para a professora. É isso mesmo. Exato. A gente pode sair mais cedo, assim. Então tem tudo, às vezes joga para o nariz, porque no nariz a nasalidade, na verdade, da voz tem muito a ver com uma questão emocional. Presta atenção. Todo cantor sertanejo tem um quê de nasalidade. Né? É verdade.
Eles jogam tudo pro nariz. Aí, é porque isso tem a ver com chamego. Quando a gente quer pedir um copo d'água, está com preguiça, a gente faz no. Quando você está apaixonado Verdade. e fazer aquelas bobagens de ficar assim no telefone. Desliga você. Aquelas babaquices todas que um dia a gente faz na vida. Tudo pelo telefone. Então, assim, por isso que a voz é tão incrível, ela é tão mágica. E outra, ela gera imagens mentais. Por exemplo, é muito comum a gente se apaixonar por vozes. Exatamente. É muito complicado quando você marca um encontro com alguém pelo telefone. É que hoje em dia as pessoas mentem, colocam outras fotos nos aplicativos e tal. Mas antigamente, quando não tinha isso, e era só por telefone, você ouvia aquela voz, você ficava imaginando aquela pessoa linda, morena, alta, loira, sei lá o que você imaginava. Aí quando chegava no lugar, você olhava e falava, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Sempre marcava em local público para dizer, é aquilo, deixa eu sair voando daqui, né? Então é isso, a voz tem esse poder, ela tem o poder de encantar, ou às vezes de desencantar também. Também. Né? Mas o bacana é isso. Então, um professor, um profissional... Mas Camila, aproveitando, desculpa te interromper, mas aproveitando nesse exato ponto que você tocou, vamos imaginar que eu não seja uma pessoa privilegiada em termos de voz. Tá bom. Com exercícios, eu posso desenvolver uma boa tonalidade vocal, não posso? Claro, pode e deve. A comunicação... Sair daquela voz e ter uma voz decente. Não posso? Adorei o exemplo. A comunicação, ela é uma competência, certo? Porque assim, ninguém nasceu falando. A gente nasce chorando, mas não nasce falando. Então, tudo que se refere à comunicação, incluindo a voz, ela pode e deve ser treinada. Então, assim, todos os profissionais poderiam recorrer ao trabalho da fonoaudióloga quando percebessem que as suas práticas comunicativas não são as mais adequadas possíveis. Resumiu minha vida. Me dá seu telefone já! E olha só, vamos falar de professor agora? Que bacana. O professor, ele é um profissional da categoria que a gente atende, né? De profissionais da voz. É uma categoria que sofre muito. Por quê? Porque a demanda vocal do professor é muito grande. Ou seja, o professor, ele dá muitas horas de aula, né? Eu acho, a imagem tá aí, deu uma bloqueada ou não? Não, para mim tá perfeito. Tá perfeito aí para todo mundo? Para todo mundo, então... pelo menos tá todo mundo falando. Então tá jóia. O professor, ele tem muita demanda vocal. Às vezes ele dá aula de manhã, à tarde, à noite, né? Da meia-noite às 6. Da meia-noite às 6. E às vezes o tempo de descanso desse profissional é muito pequeno, ele não consegue repor, né, esse período de descanso que a gente precisa ter. Então, é um profissional que constantemente procura fono com problema vocal. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma forma de colocar esse profissional de uma maneira mais expressiva, para que ele consiga o máximo de eficiência vocal com o mínimo de esforço. E, na verdade, é isso que a gente quer para todos os profissionais. A gente tem o máximo de eficiência. Então, eu tenho um termo que eu gosto de usar, que é o professor comunicador. Né? E a gente... Aposto que você um dia na sua vida já disse assim, aquele professor era tão bom, mas ele não tinha didática. Nossa Senhora! Você já me falou isso? Não. O que é essa frase? É aquela coisa do professor que é linear. Então, aquela coisa... Que não passa emoção, não é? É aquela coisa assim, morna. Eu costumo dizer morna. Morna, exatamente assim. Não, morna, é dos batateiros, morna. Adorei. E isso dá um sono. E aí, o que o aluno faz? É óbvio que o aluno vai
ter a sua atenção dispersada. Porque o aluno também, gente, vamos parar de brigar com o aluno, né? E o aluno também, ele vai procurar alguma coisa mais interessante para fazer. Com certeza. Coleguinha do lado. Nós já fomos alunos. Eu já fiz isso, eu já cutuquei minha colega para dizer que saco dessa aula. Não é? É normal. Então, assim, para o professor tornar isso de uma forma tornar a aula mais expressiva, mais interessante, tudo bem, hoje nós temos recursos, a gente tem a tecnologia para nos ajudar, mas o professor não só deve aquecer a voz, mas ele também pode ser instruído a trabalhar recursos vocais, assim como o jornalista, por exemplo, para tornar essa aula mais expressiva, mais interessante, e que o aluno fique preso ao professor, assim, não quero parar de assistir essa aula, porque é muito gostoso. Que vai seguindo, não é? Vai seguindo para onde ele vai, porque ele não sabe o que ele vai soltar, né? E a voz, então, é uma coisa que torna prazeroso para o professor e prazeroso para o aluno. Né? Então, eu tive o prazer de fazer esse trabalho no antigo colégio que os meus filhos estudavam, como uma forma de gratidão até. Olha que lindo! Eu pedi para o professor Maurício, que hoje é diretor aí no DAV, na época era diretor do colégio onde eu estudava, e eu falei para ele, professor, me deixa fazer isso. Porque eu quero agradecer aos professores tudo aquilo que eles dão para os meus filhos. Primeiro, é uma forma de ajudá-los. Claro. Porque agora falando sério, Camila, quando você falou de que o professor dá aula de manhã, tarde e à noite, é lógico que tem o cansaço físico, não é? Como qualquer outra profissão, mas falar cansa. A gente cansa a voz, a gente cansa o nosso aparelho fonador, ele também precisa de descanso. Claro, e assim, chega no final do dia, a última coisa que você quer fazer é falar. Exatamente. Você quer ficar quietinho, né? Só que aí não é justo com quem? Com a nossa família. Porque, poxa, você chega em casa, você precisa conversar com os filhos, com o marido, com a esposa, você quer... aquele momento de trocar com a família. Exatamente. E aí você, quer dizer, você chega e não tem mais nem energia para nada, você só quer ficar muda. Então, assim, como é que a gente pode cuidar desse instrumento, que é a nossa voz, que é a nossa comunicação, da melhor maneira possível? Como é que a gente pode obter sucesso na nossa carreira? Porque quem se comunica melhor, primeiro, se torna uma pessoa mais feliz, porque consegue passar tudo aquilo que sente. Exatamente. Da melhor maneira possível, consegue melhores resultados no trabalho, consegue minimizar mal entendido com as pessoas, consegue respostas mais colaborativas das pessoas. Porque o outro entende o que você está falando, não é? Perfeito. Você não precisa ficar, né? Afobada. Quase desenhando, né, Camila? Quase desenhando para o outro entender, né? Adorei. E olha, tem uma coisa legal, a gente diminui, Sandra, a resistência das pessoas. Sabe por quê? Porque, assim, um bom comunicador, e aí eu acho bem legal a gente falar isso, é, antes de tudo, também um bom ouvinte. Ótimo! A gente está falando muito aqui sobre fala. Exatamente. Mas vamos falar também sobre a importância de ouvir? Perfeito! A importância do ouvir, porque hoje as pessoas só querem falar. Só quero despejar aqui aquilo que eu sinto e tudo bem, mas não querem ouvir. Então, à medida que eu estou aberta para uma comunicação, eu preciso, primeiro, desarme. Vamos ter uma escuta, nem uma audição, é uma escuta empática. O que significa esse termo? Deixa eu tirar as minhas armas, deixa eu ouvir com o coração e não com o fígado, como diria o professor Maurício. Vamos ouvir o que o outro tem a dizer, deixa eu receber esse conteúdo, deixa eu pensar, deixa eu processar. E na hora que eu for devolver
para o outro, eu vou usar um termo que está muito comum hoje, que é a comunicação não violenta. Eu sei que vocês Certo, já ouviram falar sobre já ouvi isso. falar. O que significa a comunicação não violenta? É um termo extremamente importante, mais do que um termo, é uma prática que o mundo inteiro está tentando colocar e se fazer dele. Falar de uma maneira mais suave, não é só suavizar a voz, não. É escolher termos menos agressivos, menos doídos para o outro, sabe? É tentar se colocar no lugar do outro também. E isso não significa, em hipótese alguma, não falar o não. Só que até para falar o não tem o jeito certo de falar o não. Sejamos amorosamente firmes. Exatamente. Sabe? Amorosamente firmes. Digamos o não, mas com respeito. Sem sermos agressivos, violentos. Né? Então, isso começa em casa. Isso começa dentro do lar. E aí a gente estende isso para outros lugares. Né? No prédio onde eu moro, na escola, no meu trabalho. Então, se cada um pensar e tiver consciência da maneira como se comunica e levar esse conceito, o mundo vai ficar muito melhor. Exatamente. E aí eu não sei se você pensa como eu ou se eu estou pensando de uma forma adequada. Mas eu penso que da mesma maneira que para eu amar o outro eu tenho que amar a mim primeiro, né? Eu penso que para eu aprender a ouvir o outro, eu também preciso aprender a ouvir a mim mesma. Porque muitas vezes a gente fala e a gente não ouve o que a gente está falando. Ou a gente ouve o que a gente está falando, mas a gente não sente o que a gente está falando, né? Então eu costumo fazer esse movimento aqui, que o que sai da minha boca tem que voltar para o meu ouvido, para eu ouvir o que eu estou falando e perceber se o outro está recebendo a mensagem que eu quero passar do jeito que eu quero passar, não é, Camila? Olha só que bacana. Você exemplificou de uma maneira tão clara, e existe uma frase de um importante publicitário que ele diz assim, que a comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Exatamente. Então, eu posso ter dito uma coisa na maior da boa intenção, mas o outro não recebeu daquela maneira. Então, começa a prestar atenção nisso. Né? E a gente às vezes fica sentido, pô, mas eu não falei, você falou. Peraí, se o outro entendeu daquela maneira, algum sinal verbal ou não verbal eu emiti que o outro se sentiu. Então eu preciso rever a forma como eu falo. Exatamente. Eu posso ter tido a menor intenção de ofender, de machucar, de magoar. Porém, se eu não fiz, eu tenho que rever a minha forma. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. Né? Então, Exatamente. se ouvir é fundamental. Eu sempre falo isso para as crianças, né? A relação deles com os amigos, a relação dos meus filhos entre eles. Isso é muito importante, porque às vezes é uma palavrinha, sei lá, como é que a gente fala quando você... É um trisco. Para que uma coisa absoluta... Outra coisa que é importante, por exemplo, mensagem. Quando você se comunica por mensagem com outras pessoas, quantas confusões, Sandra, acontecem quando você manda mensagem? Exatamente. Caractere não tem emoção. Eu posso colocar um emojizinho ali do lado, mandando um beijinho, mas isso não significa nada. Né? Exatamente. Eu escrevo, você vai ler uma entonação, você vai interpretar aquilo de uma determinada maneira. Mas eu não posso garantir que você leia com a minha intenção. Exatamente. Então, comunicação é isso. Comunicação é ser claro na intenção que eu quero, colocar a emoção certa, as palavras certas, pensar como é que eu quero que o outro receba isso que eu estou falando. Será que eu preciso de ajuda? Procure um profissional. Faça uma avaliação. Não é feio, né? Não é feio pedir ajuda, né? Claro que não. Ah, mas eu
eu tenho alguma coisa que me incomoda. Poxa, eu falo com a língua para frente, eu respiro. O otorrino diz que eu respiro pela boca. Eu estou mastigando de um jeito ruim, eu uso o aparelho. Para tudo isso tem solução. O fonoaudiólogo ajuda em tudo isso. Por isso é que essa profissão Exatamente. é maravilhosa. Eu sou apaixonada. Inclusive, eu não sei se você percebeu, mas acabou de aparecer aí uma mensagenzinha dizendo assim: Camila, ensina a gente a exercícios de aquecimento de voz. Ai, 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 ai. A gente vai ter que marcar outra live, Camila. A gente vai ter que marcar outra live, até porque eu tenho uma outra coisa para te perguntar. Pergunta. Pensando no Darwin, né? Que o Darwin é uma escola bilíngue. Sim. Em que medida o ensino ou as habilidades de escuta e de fono de língua portuguesa, em língua portuguesa, elas colaboram para a aprendizagem dos idiomas de língua inglesa ou língua espanhola, ou vice-versa? O processamento auditivo que a gente usa em cada uma dessas línguas, ele se comunica e ele facilita o processo? Como é que é isso? Bom, a questão do aprendizado de outras línguas desde cedo é muito bacana, mas aí não tem só uma questão a ver com a fonoaudiologia. Tem mais uma questão a ver com a plasticidade do cérebro. Aí eu vou para o lado da neurociência. Ok. Tá? Mas em termos de processamento auditivo? Sim, é legal a gente trabalhar essa escuta do som. Tá. Né? Porque cada língua ela tem uma sonoridade. Perfeito. Tem uma acentuação diferente. Ok. Né? Então, assim, o cérebro ele tem essa plasticidade. Então, quanto mais cedo a gente introduzir uma nova língua, melhor vai ser o aprendizado para a criança. Então, quem tem essa dúvida de que vai ser difícil para a criança aprender, vai misturar, não vai. Né? A criança, pelo contrário, vai ter essa facilidade de aprender outras línguas. Então, eu sou super a favor de colocar a criança em escolas bilíngues e treinar essa questão da escuta. Então, quanto mais o professor puder estimular a fala correta, em que sentido? Da própria sonoridade, tá? Então, estimular as diferenças dos sons de uma maneira clara, a própria pronúncia. Então, mostrar que é bem diferente, né? Então, por exemplo, no português, se você fala tapo, a gente considera isso errado, porque na nossa língua, a gente falar com a língua para fora é considerado um distúrbio, né? Agora, no inglês, não. No inglês, eu tenho palavras em que eu coloco a língua para fora. Exatamente. Então, todas essas... Mas eu acho que você tocou no ponto certo, Camila. Eu acho que na medida em que você disse que o professor ele tem que tomar cuidado com a pronúncia, vale para a língua portuguesa, vale para a língua inglesa, vale para a língua espanhola, vale para todas. Porque quando você quer que o aluno perceba aquele determinado fonema, você tem que emitir aquele fonema da melhor maneira possível para o outro ouvir, não é verdade? Sim, e dar a ele todas as pistas que ele precisa para isso. Então, a pista visual, ou seja, articulando bem aquele som, tá? As pistas visuais, as pistas auditivas, então, para que ele ouça, para que ele sinta, enfim, aí vai da criatividade do professor, da metodologia. Exatamente. Para isso, mas é preciso explorar tudo isso, todas essas diferenças, para que ele entenda que numa língua é feita dessa forma e na outra língua é feita daquela forma. Perfeito. Né? Então, essas diferenças precisam ficar muito claras para ele. E ele vai aprender a distinguir. Às vezes, pode acontecer dele misturar as duas. Eu tenho sobrinhos que são alemães, né? Quer dizer, eu tenho um sobrinho que é brasileiro, mas mora na Alemanha, e tenho um sobrinho que nasceu na Alemanha, mas ainda não fala, mas vai fazer 1 ano. Mas o que nasceu aqui e mora lá, de vez em quando ele fala comigo em português, mas de vez em quando ele enfia uma palavra em alemão no meio do caminho e ele conjuga o verbo
português com uma estrutura alemã, mas assim, isso é absolutamente normal. Né? Ele está aprendendo ainda a fazer. Sim, é processo, não é? É um processo. Então, a gente diminui a cobrança e ensina. Devolve para eles só mostrando o correto. Camila, a gente está chegando ao final da nossa live. Infelizmente, eu ficaria com você a noite inteira falando. Ainda mais eu que me falo com as mãos, ó. Me sou, né? Misericórdia. Justo, que boa da gente. Mas eu gostaria que você encerrasse a nossa live de hoje dizendo para esse jovem que está aí do outro lado da câmera, né? O que ele pode considerar enquanto importância o desenvolvimento dessas práticas comunicativas para a escolha profissional e para a carreira de vida, para o projeto de vida dele. O que você poderia dar de mensagem para esse jovenzinho que está do outro lado da câmera? Olha, meu jovem, considere que por meio da comunicação, a gente conquista o mundo. Né? A gente chega em qualquer lugar, a gente conquista pessoas, a gente se coloca no mundo. Então, pensa nisso com muito carinho. Né? Pense em como você se comunica com as pessoas hoje. Quais são os sinais que você emite para os outros? Como é que você é percebido pelas pessoas? Como é que você se percebe pela forma como você se comunica? Será que as pessoas acham você agressivo? Te acham infantil? Porque tudo isso impacta no mundo. Né? Então, assim, quer mudar a sua imagem? O que você quer ser quando crescer? Então, tudo isso é importante. Né? E não tenha medo de rever as suas posturas, de rever a sua forma, porque isso é fundamental. É fundamental para a sua escolha, é fundamental para as suas relações, é fundamental para a sua vida. E está com dificuldade em algum aspecto da comunicação, seja na fala, seja na escrita, seja na respiração, na audição, não importa, procura ajuda. Né? Eu tenho certeza que qualquer profissional vai ter o maior prazer em ajudar, para que você se comunique melhor, para que você se expresse melhor, né? E para que você tenha o maior sucesso na sua vida e na sua carreira. E obrigada, Sandra. Obrigada por esse convite maravilhoso. Eu estou muito feliz. Olha, estou orgulhosa de ter conversado com uma profissional como você, em nome do Colégio Darwin. A gente te agradece, né, toda essa disponibilidade e, com certeza, outras lives virão. Você se prepara que você está no meu caderninho. Estamos juntos. Gente, obrigada por tudo. Obrigada pela companhia. Espero ter ajudado de alguma forma. E aí, quem quiser conversar comigo, é só me mandar mensagem que a gente vai continuar o bate-papo. Com certeza. A todos vocês que nos prestigiaram até agora, boa noite, bom final de semana, que vocês tenham curtido este bate-papo, que vocês tenham aproveitado as dicas da Camila e que vocês nos encontrem novamente nas nossas próximas lives. Um abraço a todos. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.